Paz do Senhor, queridos. Vamos iniciar mais um devocional. E hoje o devocional de número 41. Lembrando que nós estamos trabalhando com princípios que são alicerces de uma vida plena, de uma vida abundante. Não é verdade? Então, são ensinos que nos interessam. Afinal de contas, nós desejamos ter uma vida abundante, todos nós. Por gentileza, se alguém já conseguiu entrar, faça o favor de colocar o link no grupo da igreja para que os demais irmãos consigam. Faça essa gentileza aí para mim, tá? Então, meus queridos, nós estamos tratando de um assunto extremamente importante. Gabi, põe no link, por favor, ou Marcelo, Deus abençoe vocês. Retomando, nós estamos tratando de temas, de assuntos extremamente importantes, porque são alicerces que fundamentam, que sustentam uma vida plena. Tá? E eu falo que é importante simplesmente pelo fato de que todos nós queremos ter vida plena. Na verdade, vida plena significa vida completa, vida com todo o significado, vida na sua versão inteira, né? E ao contrário do que nós chamaríamos de uma vida talvez privada, limitada, não é uma vida uma vida, como eu poderia dizer, uma vida despida do seu significado, da sua completude, da felicidade que ela pode proporcionar. Tá? Então, queridos, estou vendo que alguns irmãos já conseguiram entrar, não vou me preocupar com o link, tá? E ele não apareceu aqui para mim hoje, senão já teria disponibilizado, mas hoje nós queremos tratar de um princípio extremamente importante, todos eles são, né? Eu tenho falado isso, e sempre vou falar porque todos são, não é por obviedade ou redundância, porque todos eles são. Tá? E só um minutinho, estou regulando aqui o meu telefone. E o princípio da nossa reflexão de hoje é o amor. Né? Parece básico, mas por básico, entendamos que é um princípio que também constitui a base. Não um básico de trivial, tá? Não é nada trivial, é um princípio basilar, constitui a base da nossa vida, de uma vida plena, de uma vida abundante. É um princípio extremamente importante. Então vamos lá, eu quero começar com um texto bíblico, acredito que todos estão familiarizados com esse texto, tá? Que está em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 8. A palavra diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Amados, o amor, que coisa como esse princípio, como esse meu telefone tocando aqui, meu Deus, esse telefone não dá pra tirar o volume dele pelo menos. Como o amor tem sido esvaziado do seu significado, né? Tem sido trivializado, tem sido traduzido como se significasse algumas experiências efêmeras que o homem aqui e ali experimenta, né? O texto bíblico nos fala de algo que me parece superior. Essa primeira frase, essa primeira oração, na realidade, já diferencia
o amor verdadeiro do que se chama muitas vezes amor nos nossos dias. A oração diz: o amor jamais acaba. Você deve ter ouvido, eu já ouvi, pessoas dizerem: o amor acabou, o amor entre nós acabou, por isso, né, nós decidimos nos separar, somos amigos. Tá, a Bíblia está dizendo que o amor jamais acaba. Isso é algo que nos sugere alguma reflexão. E, inclusive, uma comparação interessante sobre algumas facetas da espiritualidade que são importantes, mas que são colocadas aqui abaixo do amor. Tá? Veja bem, havendo profecias, a Bíblia fala positivamente acerca de profecias. Contextos distintos, experiências distintas, mas sempre positivamente. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, a Bíblia fala sobre línguas, fala positivamente também. Contextos diferentes também, né? Tem as línguas de Atos capítulo 2, que eram línguas estrangeiras, muito possivelmente, fala-se sobre língua dos anjos, né? Mas sempre positivamente. E o texto fala: havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, a ciência é algo bom, né? É algo importante para a humanidade. Havendo ciência, passará. Então, veja bem, o amor jamais acaba. O versículo começa falando dessa forma: o amor jamais acaba. Isso já é suficiente para nos fazer refletir. E agora ele fala o seguinte: as profecias vão desaparecer. Vai chegar um momento que não serão necessárias. As línguas, elas vão cessar. Né? A ciência, inclusive, ela vai passar. Mas o amor jamais acaba. Então, o que significa isso? Né? Uma vez que nós temos conhecimento de tantos casos, e isso não é uma crítica necessariamente, mas temos conhecimento de tantos casos e ouvimos repetidas vezes a expressão que diz: o nosso amor acabou. O amor não existia mais. Muito possivelmente, quando comparamos essas duas expressões, o amor jamais acaba, e essa outra que popularmente ouvimos, que diz que o amor acabou, muito possivelmente se fala de coisas diferentes. Podemos começar o nosso raciocínio dessa forma. E eu gostaria, na realidade, de explorar o amor bíblico. Esse amor que encontramos em 1 Coríntios capítulo 13. Porque isso é uma experiência interessante, eu preciso disso. Não é verdade? Eu preciso de algo duradouro. Eu preciso de algo que resista crises, que resista conflitos, né? Que me faça caminhar de maneira estável, que me traga uma experiência longeva. Eu preciso de algo que não se esvai, que não escorre por entre os dedos, que não se acaba de um dia para outro. Né? Algo que seja realmente verdadeiro, duradouro. Né? Nós temos expressões que marcam, por exemplo, a nossa relação com mercadorias, né? Nós normalmente vamos comprar mercadorias, nós queremos saber se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Por quê? Porque o verdadeiro é mais confiável, tem durabilidade. Né? Aquilo que é falso, o próprio nome diz, né? É algo não confiável. Muito possivelmente a junção de peças de menor qualidade, que não tem durabilidade, não tem garantia, não tem longevidade. E assim o amor, queridos.
Quando nós falamos sobre o amor que não acaba, isso é o amor verdadeiro. Tá? Isso é uma experiência duradoura. Isso é algo de verdade. Então vamos explorar um pouco esse conceito bíblico de amor, tá bom? A Bíblia nos fala de amor, e é interessante que no Novo Testamento, que foi escrito em grego, os gregos tinham palavras distintas para experiências diferentes. Essas experiências que eles distinguiam, dando nomes diferentes, nós chamamos todas elas de amor. E é por isso que é muito fácil nós nos perdermos na conceitualização do amor. Porque para nós tudo é amor. Né? Mas interessante que esse conceito fragmentário nos ajuda a entender o amor bíblico. Tá? Existem alguns níveis e esferas de amor, uma vez que nós chamamos todas essas experiências de amor, então nós pelo menos temos que nivelar, temos que categorizar, temos que entender essas esferas, porque biblicamente essas experiências elas recebem nomes diferentes. Então as pessoas que viveram no mundo bíblico lidavam com essa conceitualização de forma mais fácil. Era mais fácil distinguir uma coisa da outra. E o amor bíblico, ele se encaixa em uma dessas categorias, né? O amor que nós precisamos exercitar. Olha só, nós já estudamos um pouco sobre isso aqui na igreja, mas os gregos tinham uma palavra que era a palavra eros. Era uma palavra que designava atração sexual, desejo sexual. É de onde vem a nossa palavra erótico. Então, eros era a palavra, ou é a palavra original na Bíblia para descrever aquilo que nós chamamos de amor carnal, né? Uma coisa mais na esfera do corpo, da experiência corporal, né, entre duas pessoas. Então, diz respeito a um desejo. A Bíblia fala sobre filia, que é uma outra palavra, que distingue, tá, a experiência do amor erótico e o amor amizade. Tá? Então, a palavra filia designa sentimento, né? Afinidade. Né? Eu conheço alguém que, por acaso, gosta de coisas que eu gosto, conversa de coisas que eu converso, ri de piadas que eu rio. Né? Então surge ali uma afinidade, é uma coisa natural, não é? Essa identificação e esse sentimento que surge a partir daí, de companheirismo. Né? Então, filia é a palavra que designaria esse tipo de relação, esse tipo de amor. E, em terceiro lugar, são três as mais comuns. Existem outras experiências que nós chamamos amor e que os gregos têm nomes diferentes, mas vamos falar dessas três. Em terceiro lugar, tem a palavra ágape, ou HP, que é uma referência ao comportamento caridoso, é o amor doador, que visa o benefício alheio, que visa o bem-estar alheio. E por que é importante essa designação? Olha só, nós temos três camadas. A camada do desejo, que é o amor erótico, a camada do sentimento, que é o amor amigo, e a camada do comportamento, que é o amor doador. É importante diferenciarmos isso porque as expressões, as experiências que nós temos, elas são limitadas. E por isso nós ouvimos essa expressão, o amor acabou.
porque se refere a uma experiência que tem um limite, tem um prazo de validade. Mas, veja bem, um desejo acaba, um sentimento pode acabar, né? Um comportamento, não necessariamente, porque o comportamento ele se liga à decisão, né? A minha decisão de me comportar de tal maneira. E enquanto eu permanecer na minha decisão, aquele comportamento não acaba, aquele comportamento não muda. Tá? Então, veja bem, é como nós pensarmos em uma viagem Brasília-Goiânia. E você pega o seu carro com a gasolina já na reserva. Você tem combustível, o carro está funcionando. Ele vai te levar até algum lugar, mas tem um limite. Não é verdade? Certamente você não vai conseguir chegar ao seu destino. Você não vai até o fim. Esse carro vai te deixar no meio do caminho. Essa pode ser a experiência, no que diz a experiência de amor, quando o amor é um amor eros. Você tem um carro na reserva que não vai te levar até o fim. Em determinado momento, aquele desejo vai deixar de existir. Essa pode ser a experiência quando você tem um amor filia, que depende de sentimentos. Você tem um carro na reserva, não vai te levar até o fim. Os sentimentos podem, por uma razão ou outra, serem extintos. Tá? Agora, pensa nessa mesma viagem em Brasília-Goiânia e você pega um carro com um tanque cheio. Usando dessa lógica, essa analogia, esse carro vai te levar de Brasília a Goiânia. Você vai cumprir, você vai até o fim. Né? Isso já demonstra, ou já exemplifica, a experiência do amor ágape. O amor ágape, ele vai até o fim. Ele não é efêmero, ele não é passageiro, ele é duradouro, ele é longevo, enquanto os demais são limitados. Eles dizem respeito a um aspecto particular da vida. Né? O eros cobre as relações eróticas. Né? O filia cobre as relações de amizade, que muitas vezes se dissolvem. Né? E o ágape, ele cobre tudo. Por isso que a Bíblia diz que o amor, ele encobre multidões de pecados. Ele releva, ele é superior, ele é maior, ele está além, ele vai até o fim, ele é longevo, ele nos dá uma experiência permanente, duradoura. Queridos, que coisa maravilhosa isso, nós precisamos disso. Veja bem, nós temos uma facilidade muito grande de desistirmos das pessoas. Ah, quero saber dessa pessoa, mas não, cansei. Nossa, sabe, estou cansado. A pessoa não corresponde, a pessoa não se levanta, a pessoa não se ajuda. Estou cansado. Não quero saber mais dessa mulher, não. Nós temos incompatibilidade de gênio, de personalidade, não. E aí, assim, dessa forma, amizades se desfazem, casamentos se desfazem, relacionamentos de pais e filhos se desfazem. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos nos baseando, nós estamos fazendo uso da experiência limitada. Tá? Nós estamos recorrendo, por exemplo, aos nossos sentimentos. E lembra, o sentimento é o filia. O filia é uma afinidade, digamos, em níveis relativamente superficiais. Ou seja, uma crise forte pode romper com aquilo. Um casamento, quando ele se baseia em eros apenas, no sentimento erótico, ele se baseia em níveis muito superficiais. Uma crise vai romper com aquilo. Eu me lembro agora de um colega que foi missionário na África por algum tempo e a esposa dele adoeceu de forma grave
estando grávida, foi retirada do campo e ele ficou ali sozinho por muito tempo. E a liderança dele totalmente insensível quanto ao casamento daquele homem. Estavam muito focados na tarefa. Você não pode sair daí, você não pode sair daí. Mas espera aí, o casamento do homem, a mulher está no Brasil, o homem está na África. E, de repente, uma daquelas pessoas que estavam lidando com esse problema disse para ele simplesmente o seguinte: como é que é, rapaz? Você não consegue ficar sem sexo, não? Se você não consegue ficar sem sexo... E assim, aquilo foi tão chocante, essa falta de sensibilidade, porque dá a entender que casamento significa apenas sexo. Está baseado apenas em eros. Não é? Enquanto existem tantas outras ramificações de um relacionamento conjugal, vai muito além do sexo. Não é? É uma construção muito mais complexa, que envolve diversos níveis, diversas camadas. O casamento ele é baseado em ágape, não é? É uma relação profunda, é um compromisso profundo que não está suscetível às rupturas, não é? Que não aceita rupturas. E o que acontece, irmãos, é que relacionamentos superficiais eles se rompem facilmente. E quando nós ouvimos dizer o amor acabou, bom, talvez fosse um amor filia, baseado em amizade, né? Afinidades superficiais, sem um compromisso profundo. Bom, talvez fosse um amor eros, baseado na carne, no calor do apetite carnal, não é? Que não envolve níveis profundos, são níveis superficiais, aquilo se rompe. Olha, num casamento, pode ter essa camada eros? Pode, sem problema nenhum, é legítimo. Né? Pode ter a camada filia? Pode, afinidades, mas deve ter a camada ágape, que é um compromisso profundo, é um comportamento, é uma decisão de permanecer independente de qualquer coisa. E veja bem, o amor bíblico ele está muito mais ligado a essa terceira camada, ao amor ágape, ao amor doador, ao amor compromisso, né? Então, veja bem, quando a Bíblia diz em 1 João, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia está dizendo, queridos irmãos, que Deus, em sua essência, ele é o amor. Ele é ágape, ele é compromisso. Ele se envolve nos níveis mais profundos. Os compromissos de Deus são compromissos profundos, permanentes. Por quê? Porque Deus é um Deus fiel que não muda. Então, se ele se comprometeu profundamente. Né? E quem não ama, quem não se dá a esse tipo de amor, não conhece a Deus. Que coisa interessante isso, hein? Então, quer dizer que o amor ágape, quando nós nos comprometemos, nos lançamos nesse nível de relacionamento, aí sim nós começamos a conhecer a Deus, nós começamos a entender a Deus, nós começamos a valorizar o amor de Deus. Porque até então não passava de conceitos abstratos, amor, 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 amor. Mas quando a gente se dá para esse tipo de relacionamento, a gente passa a entender o que Deus sente por nós. A gente passa a entender o quão profundo Deus está comprometido conosco. A gente passa a entender por que Deus ainda não nos consumiu, ainda não nos matou, mesmo sendo nós pecadores, porque Ele nos ama de uma forma tão profunda, de uma forma tão comprometida, que Ele assume o dano, que Ele sofre o dano, que Ele sofre a tristeza, a decepção, e Ele perdoa. Porque é um amor
compromisso, um amor comportamento, um amor verdadeiro, um amor legítimo, um amor que não se acaba, um amor que, sabe, que encobre multidões de pecados. Deus é amor. E o amor que Cristo demonstrou por nós é esse mesmo amor. Tá? Não pense você que Jesus estava morrendo de vontade que chegasse aquela Páscoa, a fatídica Páscoa, humanamente falando. Né? Jesus não estava morrendo de vontade. Ele não estava ansioso para que chegasse o dia em que ele seria injustamente condenado, o dia que ele seria julgado por homens, o dia que ele seria condenado à morte, o dia que ele seria pendurado na cruz, o dia que ele morreria como um malfeitor, sendo ele santo, filho de Deus, o dia que ele carregaria em seus ombros o pecado do mundo, para que eu e você não morrêssemos, ele assumiu a nossa morte, a nossa condenação, e ele morreu em nosso lugar para que nós fôssemos absolvidos, perdoados, justificados. Ele fez isso por quê? Foi no nível sentimento? Ele sentiu vontade? Não. Lembre-se que no Jardim das Oliveiras ele suou sangue, ele se angustiou. Ele falou para os seus discípulos: a minha alma está aflita, está angustiada até a morte. Ele não estava sentindo vontade. Não era um desejo superficial, era um compromisso profundo de fazer a vontade de Deus, de se entregar. Era um amor doador, que deu-se a si mesmo. Era um comportamento. Ele decidiu se comportar daquela forma e ir até o fim. Por quê? Porque esse amor, ele é longevo. Ele é duradouro. Não é uma experiência efêmera, passageira, superficial. Ele é profundo, ele é comprometido, ele vai até o fim, ele sofre o dano, ele visa o benefício alheio. E sabe de uma coisa? Jesus falou o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Uau! Ele fala para que nós amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Que amor é esse? É o amor doador, é o amor ágape, é o amor comportamento, é o amor decisão. Certo? É o amor decisão. Que vai até o fim. É o amor tanque cheio, que te leva até o fim no seu destino final. Longevo, duradouro, permanente. Ah, queridos irmãos, quem não ama dessa forma não conhece a Deus, porque Deus é amor. É esse amor que ele nos oferece. É com esse amor que ele nos ama. Nossa, isso deve alegrar seu coração, porque alegra muito meu coração, porque se não fosse esse tipo de amor, Deus já tinha dado cabo de mim há muito tempo. Deus já tinha se livrado desse Luciano há muito tempo. Glória a Deus por esse amor incondicional, compromisso, comportamento nos seus níveis mais profundos. E é assim que Jesus nos diz que devemos também amar uns aos outros. Quando nós aplicamos isso no nosso casamento, aos que são casados, isso é muito bom, queridos. Isso te leva até o fim da jornada, sem fracassar. Quando nós aplicamos isso, inclusive nos nossos relacionamentos interpessoais, que vai envolver filia, sim, não tem problema nenhum. Mas não pode depender só de filia, só de sentimento. Quando a filia acabar, então tem que entrar o recurso subsidiário, o amor ágape, que vai nos levar até o fim para termos paciência, para sermos graciosos, para abraçarmos aquele que falha conosco, para não nos decepcionarmos tão facilmente. Né? Nosso problema é esse, nós nos decepcionamos tão facilmente, nós nos damos esse direito. O amor ágape, ele tira de nós esse direito. O amor ágape, ele requer que nós nos lancemos
em vulnerabilidade. Ou seja, nós nos entreguemos em um relacionamento, sabendo que estamos correndo o risco de sermos decepcionados. Mas não tem problema. Eu vou até o fim. E vem uma decepção, tá, eu perdoo, eu seguro na mão, eu levanto o companheiro, vamos caminhar junto. É esse tipo de relacionamento profundo que nós precisamos desenvolver no reino de Deus. Relacionamentos profundos. Não é aquele, sabe, aquela amizade que você acaba o culto e durante ali uns 30 minutos você passa ali cumprimentando um ao outro, depois vai embora. Acabou. Superficial demais isso, gente. O amor do reino, ele requer profundidade, ele requer vulnerabilidade, ele requer cumplicidade, ele requer, sabe, companheirismo, ele requer longanimidade, é uma palavra bíblica, né? Ele requer longevidade. Nós estamos comprometidos, nós somos uma família, vamos abraçar uns aos outros, vamos até o fim, não vamos desistir uns dos outros. Por que nós desistimos tão facilmente? Pessoas se decepcionam, vou sair da igreja. Tudo bem, mas veja bem, você sair da igreja não resolve o problema, porque o problema continua em você está sendo superficial. Ame como Cristo amou. Não desista do seu companheiro, não desista do seu pastor, não desista da sua igreja, são todos humanos, mas nós amamos de maneira profunda e vamos amar até o fim. É um amor compromisso, é um amor que não se dá o luxo de me decepcionei, me frustrei. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos sendo egocêntricos, estamos olhando para os nossos direitos. Ah, meu direito, feriu o meu direito, me senti desrespeitado. Jesus, ao ir para a cruz, ele não focou nos seus direitos. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele escolheu sofrer o dano. Ele foi à cruz, ele se entregou. Esse é o amor ágape. É o amor que eu preciso ter por você, meu irmão, minha irmã, minha esposa, meus filhos. Esse é o nosso desafio, que vai nos proporcionar relações longevas, duradouras, permanentes, que vai nos proporcionar conhecer a Deus, porque Deus é amor. Queridos, quando nós experimentamos isso, nós finalmente vamos entender um pouquinho, vamos ser aptos a entender um pouquinho o amor de Deus por nós. E sabe o que isso vai proporcionar? Que nós vamos amá-lo ainda mais. A Bíblia diz que nós amamos a Deus não é porque nós somos legais, não, é porque Ele nos amou primeiro. E nós, então, tendo acesso a esse amor, tendo entendimento desse amor, não há outra resposta possível senão amá-lo ainda mais, senão nos apaixonarmos por Ele. E é isso que precisa existir, não é? É isso que precisa existir. Relacionamento profundo uns com os outros e com Deus. Isso só é possível quando nós exploramos o nível mais profundo da nossa palavra amor, que é o amor ágape, comportamento, decisão, compromisso. Amém? Quero orar contigo. Pai, querido, obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor nos deu Jesus, seu Filho único. O Senhor aceitou o dano, sofreu o dano, ó Deus, para nos beneficiar, para nos salvar. Obrigado por isso, Senhor. Nos faça aptos a entender isso, a viver nesse nível de compromisso. Sejamos movidos pela Tua verdade, pelo conhecimento da Tua verdade, pelo compromisso com a Tua verdade, não apenas por sentimentos superficiais, para que não nos relacionemos com o Senhor de forma superficial, meu Deus. Ajuda-nos, que o Espírito do Senhor nos permita viver esse amor profundo, em nome de Jesus. Amém. Me perdoe, queridos, passei um pouquinho do tempo, mas achei que era necessário. Afinal de contas, estamos falando de amor. O amor está no ar. Não é verdade? Deixa eu ver quem está aqui conosco. Tony! Hey, my friend, how's going? Hey, I'm glad to see you, man. I miss you very much. I don't know if you understand Portuguese, but, you know, we are sharing about love.
Tony está aqui, um amigo meu da faculdade lá nos Estados Unidos. Marcelo Ramalho, esse amor tão grande, eleva-me a amar-te, verdadeira. Valtemir Vieira, pastor, peço oração por um amigo meu e da Keila. O nome dele é Gesiel. Covid-19, está em casa, no isolamento pela recuperação. E Deus abençoe. Amém, Valtemir? Vamos estar orando aqui no final, viu? Pastor Simone, hoje eu estou te vendo aqui, minha irmã. Deu certo. Não sei o que a senhora fez aí não, que deu certo. Glória a Deus. Compromisso de Cristo é o único que não falha. Amém? Verdade, pastora? Marcelo, verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso aí, Marcelo. Valtemir, homem de Deus. Andréia, a quem eu amo profundamente. Beijo, minha querida. Certo. Irmã Lena, Deus abençoe a senhora, minha querida. Amada de Deus. Nós te amamos também. Gabriela, fidelíssima, paz do Senhor. Gabi, beijo no coração, minha filhota. Cleusa Rocha Sampaio, possivelmente com o amado Cristiano Sampaio. Se amam, né? Com o amor ágape. Jacilene Alaís, está aí ainda, Jacilene? Eu só colocou presença na lista e saiu. Quero ver, escreve aí qualquer coisa para mim aí. E a Gabi, né? Temos pouca gente hoje assistindo. Eu vou, ao mencionar aqui todos, eu vou encerrar orando. Hoje é o nosso último dia de devocional da semana. Segunda-feira estamos de volta. Vou avaliar se vamos começar outra temática ou não, né? Estamos tratando de princípios. E eu espero que esses princípios sirvam de alicerce para a sua vida, para as nossas vidas, para nós sermos então edificados sobre os princípios da palavra, e isso vai nos proporcionar vida abundante. Amém, queridos? Quero orar com vocês. Aliás, já orei, né? Mas vamos orar aqui então pelo amigo do Valtemir e da Keila, Gesiel, tá bom? Vamos fazer essa oração e vamos encerrar aqui a nossa live, a nossa devocional. Meu Deus, eu oro pelo Gesiel. Pai, o Senhor é poderoso para visitá-lo nesse momento, ó Deus, e para tocar no corpo desse homem, produzindo as defesas necessárias que ele precisa, ó Deus, para que o seu organismo resista e repila, meu Deus, esse vírus. Abençoa o Gesiel, visita o Gesiel, ó Deus, e que o toque do Senhor, ó Deus, dê a ele o livramento e a cura nessa noite para a glória do teu nome, ó Deus, e que o coração dele seja movido e ministrado pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Domingo temos culto. Preparem-se aí, eu não sei, eu tenho uma suspeita de que o Ministério Infantil está preparando alguma coisa para as nossas crianças também. Então, estejam atentos, caso haja alguma atividade aí relacionada às crianças, para que vocês, pais, possam fazer a gentileza e terem o cuidado de proporcionar isso para os filhos de vocês, tá? Todos os nossos irmãos, Deus abençoe, e eu estou fechando aqui a nossa programação da semana. Grande abraço, fiquem com Deus.